Como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos? Já pensou em como era o nosso sistema solar no passado? Os planetas se assemelhavam aos de hoje ou tinham uma aparência completamente diferente? Em nosso novo vídeo, faremos uma viagem ao passado para explorar como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos. Antes de começarmos, por que escolhemos o período de 3,8 bilhões de anos? Essa data é significativa porque marca o encerramento do período tardio de bombardeio pesado do Sistema Solar, que ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse breve período cósmico, houve uma série significativa de impactos de asteroides nos planetas e objetos do Sistema Solar. Quando se trata dos planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, vamos abrir uma exceção. Esses gigantes gasosos praticamente mantiveram sua aparência ao longo dos bilhões de anos, já que não possuem uma superfície sólida. Embora alguns astrônomos sugiram ligeiras mudanças na cor de Júpiter e Saturno devido a minerais depositados por asteroides, a maioria concorda que sua aparência geral permaneceu constante. A história é diferente para as luas desses gigantes gasosos. No passado distante, é possível que esses planetas não tivessem tantas luas quanto hoje. Um exemplo disso é Tritão, a maior lua de Netuno, que se acredita ter sido capturada pela gravidade do gigante gasoso. Quanto a AOS planetas rochosos, como Mercúrio, eles eram drasticamente diferentes. Há 3 bilhões de anos, Mercúrio passava por um período de intenso bombardeio de grandes meteoritos, resultando em crateras em toda a sua superfície. Durante esse tempo, Mercúrio era vulcanicamente ativo, formando bacias com lava e criando planícies semelhantes às da Lua. Vênus, o planeta mais quente, não era sempre o inferno de temperaturas elevadas e chuvas de ácido sulfúrico. Bilhões de anos atrás, Vênus provavelmente se assemelhava mais à Terra, com cometas contribuindo para a presença de água líquida em sua superfície. Pensando nisso de forma mais amigável, se considerarmos que as atuais temperaturas em Vênus ultrapassam os 480 graus Celsius, é intrigante imaginar que, em um passado distante, esse planeta pudesse ter tido condições semelhantes à Terra. Com temperaturas mais amenas, Vênus poderia ter abrigado oceanos cheios de água, possivelmente oferecendo condições propícias para o desenvolvimento de formas de vida. Por cerca de 300 milhões de anos, Vênus teria retido água proveniente de cometas, apresentando uma atmosfera rica em dióxido de carbono. No entanto, algo ocorreu gradualmente, levando ao acúmulo crescente de dióxido de carbono, aquecendo toda a atmosfera e resultando na evaporação completa da água. Ao longo do tempo, o planeta se tornou mais quente, retendo gases de efeito estufa, transformando-o de um ambiente amigável com água em um dos planetas mais quentes do Sistema Solar. Vênus, agora com um intenso efeito estufa que impede a dissipação do calor e retém gases que contribuem para o aquecimento de sua superfície, deixou de ser um planeta ameno e tranquilo, transformando-se no ambiente inóspito que conhecemos hoje, onde a formação de vida é impossibilitada, um contraste notável em relação à Terra. A Terra. Indiscutivelmente, o planeta mais notavelmente diferente era o nosso. A Terra não foi sempre o nosso belo e pacífico lar azul, adornado com oceanos e florestas repletas de variadas formas de vida. Há 3.800 milhões de anos, após o período tardio do bombardeio, a Terra apresentava uma aparência consideravelmente distinta. Nesse período, nosso planeta estava nos estágios iniciais da Era Arquiana, marcada pela evolução da crosta terrestre. Durante essa fase, as placas tectônicas já estavam em movimento, moldando a estrutura interna da Terra de maneira semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, a característica distintiva era o excesso de calor. Acredita-se que tenha ocorrido uma intensificação da atividade sísmica devido à notável velocidade com que a litosfera era formada.
Consequentemente, esperava-se uma atividade mais proeminente nas dorsais oceânicas, que são elevações submarinas resultantes do movimento das placas tectônicas. Nesse período, testemunhamos uma atividade significativa nas zonas de subducção, com um maior número de placas, algumas das quais menores, resultando em terremotos constantes globalmente. Vulcões ativos pontuavam a paisagem, liberando gases para uma atmosfera com uma concentração mais elevada de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono. A atmosfera carecia de oxigênio livre e as temperaturas eram semelhantes aos níveis atuais, mesmo após 500 milhões de anos da formação da Terra. Havia presença de água líquida, como indicado por alguns gnáisses altamente deformados, resultantes do metamorfismo de sedimentos protolíticos. Astrônomos sugerem que, naquela época, o Sol possuía aproximadamente 1/3 do brilho atual, o que pode ter contribuído para a redução das temperaturas globais. Acredita-se que esse período tenha testemunhado a presença do maior volume de gases de efeito estufa em toda a história da Terra. Foi durante esse intervalo que surgiram os estromatólitos, fósseis significativos resultantes da atividade de grupos de células em colônias, formando rochas sedimentares. Essa formação começou há cerca de 3.700 milhões de anos, atingindo sua abundância máxima há aproximadamente 1.250 milhões de anos. Os geólogos descobriram que esses organismos consumiam dióxido de carbono e o transformavam em oxigênio. Em outras palavras, foram responsáveis por encher o nosso planeta com o oxigênio que respiramos. Como pode ser observado, há bilhões de anos, a Terra ainda não tinha condições para abrigar seres vivos semelhantes aos de hoje. Na verdade, é provável que apenas uma pequena parcela dos seres vivos existentes hoje teria conseguido sobreviver às condições que nosso planeta apresentava naquela época. Chegamos a Marte. Os cientistas acreditam que Marte tinha semelhanças notáveis com a Terra no passado. Após o período de bombardeio tardio, semelhante a Vênus e a Terra, Marte também foi impactado por vários cometas, enriquecendo-o com água. Como resultado, Marte possuía uma atmosfera muito mais densa do que a atual, além de desfrutar de temperaturas mais amenas, contando com oceanos e rios repletos de água. Todas essas condições criavam um ambiente propício para abrigar formas de vida. Sondas de exploração recentemente identificaram indícios de antigos leitos de rios no planeta vermelho, além de pequenos depósitos de água misturada com areia ou argila abaixo da superfície marciana. Marte, sem dúvida, foi um local muito mais acolhedor para a vida no passado, levando muitos cientistas a especular que a vida pode ter se originado lá e posteriormente migrado para a Terra por meio de asteroides. Essa teoria é conhecida como panspermia. Durante muitos anos, Marte foi considerado o planeta mais hospitaleiro para a vida, até, potencialmente, oferecendo condições de vida superiores às da Terra. No entanto, sua pequena dimensão resultou em um resfriamento rápido do núcleo, levando à perda do campo magnético. Sem um campo magnético e com gravidade fraca, Marte perdeu sua atmosfera gradualmente, devido à ação do vento solar. Esse processo reduziu a pressão atmosférica, levando à evaporação da água e, eventualmente, à completa dessecação do planeta. Ao longo da história, os planetas experimentaram mudanças significativas que moldaram suas características atuais. No entanto, graças a essas transformações, a Terra conseguiu adquirir as condições necessárias para sustentar a vida. Se há algo que podemos aprender ao estudar o passado, é antever o futuro. Hoje, reconhecemos que a Terra e outros planetas continuam a evoluir, e nosso planeta não permanecerá eternamente no estado hospitaleiro que conhecemos. Portanto, é crucial cuidarmos e protegermos a Terra enquanto buscamos possíveis novos lares em outros planetas do universo. Você gostaria que produzíssemos um vídeo sobre como os planetas serão no futuro? Compartilhe seus valiosos comentários conosco para descobrirmos